Queridos amigos e irmãos, celebramos o terceiro domingo do tempo do Advento. A passagem proclamada neste domingo é de Lucas, capítulo 3, versículos de 10 a 18. As multidões perguntavam a João: "Que devemos fazer?" João respondia: "Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo." Alguns publicanos vieram para o batismo e perguntaram: "Mestre, que devemos fazer?" Ele respondeu: "Nada cobreis além do que foi estabelecido." Alguns soldados também lhe perguntaram: "E nós que devemos fazer?" João respondeu: "Não maltrateis a ninguém, nem tomeis dinheiro à força, e acontentai-vos com o vosso soldo." Como o povo estivesse à espera, todos se perguntavam interiormente se acaso João não seria o Cristo. E ele respondeu a todos: "Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão para limpar o trigo na eira. O trigo ele o guardará no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga." Assim, e com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quantas vezes o Batista experimentou o desafio de desviar a atenção de si mesmo, repetindo às multidões: "Não sou eu." Ele, de fato, renuncia à sua autoafirmação, ao seu protagonismo. Hoje, este é certamente um comportamento contra a tendência e fora do coro. Não há dúvida de que as pessoas que seguiam o Batista se perguntavam sobre sua verdadeira identidade. Mas ele continuava repetindo: "Aquele que virá depois de mim é mais forte do que eu." E continuava apontando com seu dedo um outro. Uma das mais frequentes distorções que o homem experimenta é o apego doentio ao próprio senso de identidade. Muitas vezes estamos presos em nossas prisões de identidade e lutamos para sair destes confinamentos, para nos deixar descobrir na nossa autenticidade. A psicologia do desenvolvimento sugere que a nossa identidade vai se formando através do encontro com o outro, e somente através do olhar do outro podemos adquirir o nosso ser no mundo. João fez a experiência de um olhar maior do que ele, sobre si mesmo, e por meio daquele encontro decisivo foi capaz de viver sua criaturalidade numa posição de necessária interdependência com o outro. A nossa criaturalidade, o reconhecer nos filhos, permite que nos sintamos pertencentes ao outro e parte de um horizonte mais amplo. Que consciência maravilhosa para um homem descobrir de ser parte de um desígnio que o transcende e o impulsiona em direção à plena autorrealização. João encontrou plena realização testemunhando que há alguém mais forte e maior do que ele. Ele deve crescer e eu diminuir. Mas para ocupar o seu lugar no mundo, João teve que deixar algo. Humanamente, ele deve ter lutado, mas conseguiu encontrar a alavanca do descentramento de si,
e experimentar a atração fascinante para aquele centro que dá o sentido da existência. Chega um momento na vida de todos onde devemos ousar e decidir se continuar a escolher a nós mesmos ou reconhecer que somos filhos de alguém que mora em nós e que nos atrai para si. João, em sua plena humanidade, consegue se manter livre do seu eu, consegue desviar o olhar de si mesmo, ciente de que só há um caminho que permite uma nova perspectiva e um novo batismo no Espírito Santo e no fogo. O fogo como elemento vital e forte, capaz de queimar toda a palha supérflua que ocupa o nosso quintal interior. Um fogo que poderá nos aquecer, cedendo à obra do Espírito que nos guarda sob o olhar amoroso de Deus. As multidões perguntam a João. Pessoas que não frequentam o templo, pessoas comuns, cobradores de impostos e soldados o procuram. Procuram aquele homem incrível com uma única pergunta que vai direto ao âmago da vida. O que devemos fazer? Porque a vida não pode ser apenas trabalhar, comer, dormir e depois trabalhar de novo. Todos nós sentimos que o nosso segredo está além de nós, que existe uma outra vida, como um apelo ou uma inquietação, como um sonho ou harmonia, uma fome, uma vontade de partir. Profeta do deserto, tu conheces o caminho. Eles pedem as coisas do dia a dia, porque a maneira com a qual tratamos os homens chega a Deus, e a maneira com a qual tratamos Deus chega aos homens. João responde listando 3 regras simples e viáveis ao alcance de todos, que introduzem no meu mundo o outro diferente de mim. Primeira regra: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tem comida, faça o mesmo. Uma regra que por si só bastaria para mudar o rosto e o grito do mundo. Aquele profeta moderno que foi Mahatma Gandhi costumava dizer: o que tu tens e o que não usas é roubado do outro. É verdade que se eu disponibilizar minha túnica e meu pão, não mudarei o mundo e as suas estruturas injustas, mas inocularei a ideia de que a fome não é invencível, que a dor do outro tem direito sobre mim, que eu não abandono os que naufragam, que a partilha é a forma mais adequada do ser humano. E chega nos funcionários públicos, eles têm um papel, uma autoridade. João diz para ele: não cobreis nada mais do que foi estabelecido. Uma regra tão simples que parece até factível, até praticável. Uma insurreição de honestidade, a simples revolta dos honestos. Pelo menos não roubeis. Vem também depois os soldados, a polícia de Herodes. Eles têm a força ao seu lado, extorquem rendas e presentes, dizem que defendem a lei e a violam. Não maltrateis e não extorqueis nada de ninguém. Não abuseis da força ou da posição para ofender, humilhar, fazer chorar, ferir, roubar dinheiro das pessoas. Nada de extraordinário. João não diz: deixa tudo e vem para o deserto. Coisa simples que qualquer um pode fazer. Não acumule,
Se tiver, compartilha, não roube e não use violência. A passagem termina com João olhando para o alto. Vem alguém mais forte do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é o mais forte, não porque se impõe e vence, mas porque é o único que fala ao coração, é o único que batiza no fogo. Iluminou milhões e milhões de vidas, as iluminou e as fez felizes. Isso o torna o mais forte, o mais amado. Uma pergunta simples. Jesus, que mostra até que ponto a mensagem de João tocou o fundo dos corações. O que devemos fazer? Uma pergunta que revela a vontade de mudar, de abandonar escolhas, comportamentos e atitudes que se tornaram habituais. Uma pergunta que representa o primeiro passo para a conversão, passo dado apenas por quem leva a sério a palavra que o interpelou. Deixa que também nós hoje te façamos a mesma pergunta, Jesus, prontos a examinar o teu Evangelho para encontrar a resposta certa. Deixa que também nós, já perto do Natal, desistamos de defender as nossas ideias já prontas, as nossas decisões tidas como perfeitas, gestos e palavras tão habituais a ponto de os considerarmos o único caminho a ser percorrido. Deixa que de vez em quando permitamos que tu, Jesus, e o Batista, nos diga no que devemos fazer se quisermos que a graça de Deus não passe em vão. E ajuda-nos a colocar os nossos passos nos teus caminhos, ingremes e estreitos, mas que conduzem à plenitude da vida. Tenha um domingo abençoado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.